Foram 6 meses de muito trabalho e, principalmente, muita produtividade. No programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, vamos falar sobre o primeiro semestre aqui no Legislativo. Um período marcado pelo avanço de questões fundamentais para a elaboração de políticas públicas. E nesse destaque, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que virou e em tempo recorde. Chegou na Câmara Municipal dia 2 de março, dia 4 de março nós publicamos, aprovamos em primeira e segunda discussão, dia 25 de março já estava sancionado. É uma lei que nasce de um projeto pensado há mais de 10 anos. Naquela época, o termo empreendedorismo não tinha a carga que tem hoje quando emerge uma nova classe trabalhadora que está tão oprimida. Conheço de perto a realidade que estamos tratando aqui nesta audiência e sempre senti no meu coração que eu deveria usar a minha voz para ajudar aquelas que muitas das vezes não são ouvidas e não têm espaço para falarem. Não só o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil é o país que mais mata a população trans e a população LGBTQIA+ do mundo. O Auxílio Empresa Carioca é fundamental aos empresários. Em um momento tão difícil que vivemos, na época da pandemia do Covid-19, esse auxílio vai impedir que muitos bares e restaurantes quebrem. Começamos com análise de projetos formulados para a população negra, como o programa Rio de Janeiro Afroempreendedor, criado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Fabrício é empreendedor negro. Ele enfrentou muitas dificuldades para conquistar o seu lugar ao sol. Hoje ele é dono da própria marca que representa a cultura suburbana. Um dos pontos que eu sempre toco é o ponto do networking, né? Se você for pensar onde que a população negra está de forma habitacional, ela se encontra no Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde eu falo. Ela se encontra na Baixada Fluminense, ela se encontra em áreas mais pobres da zona norte do Rio de Janeiro. E é onde o dinheiro não circula de uma maneira geral. Então esse networking, ele se torna muito mais dificultado. Muitas vezes nos deparamos com políticas públicas para as pessoas negras que estão sendo recebendo gestão direcionadas e dirigidas por pessoas não negras, que recebem a oportunidade que muitas vezes nós lutamos, trabalhamos, nos formamos e capacitamos para ocupar esses espaços e ficamos à mercê de sermos escolhidos e sempre nos lugares subalternos. A formulação de políticas para a população negra foi uma preocupação da Câmara neste primeiro semestre. Os vereadores aprovaram a criação do programa Rio de Janeiro Afroempreendedor. O objetivo é apoiar os empreendedores negros da cidade do Rio. É uma lei que nasce de um projeto pensado há mais de 10 anos. Naquela época, o termo empreendedorismo não tinha a carga que tem hoje quando emerge uma nova classe trabalhadora que está tão oprimida e sendo chamada a um empreendedorismo que, na verdade, fortalece mais o capital do que o trabalho. Os vereadores também incluíram como objetivos do programa Reviver Centro ações para celebrar a diversidade cultural através da conservação dos monumentos na região da Pequena África. A área abriga locais históricos como o Cais do Valongo, Patrimônio Cultural da Humanidade. O Legislativo também aprovou, em segunda discussão, um projeto de lei que dá o nome de Nelson Sargento ao Terreirão do Samba, um local de grande simbolismo para o povo negro carioca. A proposta aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes. Alguém sempre te socorre. O Parlamento Carioca aumentou o espaço dedicado à diversidade. Questões essenciais para a população LGBTQIA+, foram amplamente discutidas. O Palácio Pedro Ernesto foi palco de um debate público sobre a importância de projetos, programas e leis que assegurem os direitos dessa comunidade, uma das mais atingidas pelo preconceito e pela violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas nascem livres e iguais. Mas, infelizmente, nem todos conseguem usufruir dos mesmos direitos. A comunidade LGBTQIA+, por exemplo,
precisa enfrentar uma rotina de luta para garantir a liberdade de ser e viver como quiserem. O preconceito faz com que o Brasil seja o país que mais mata homossexuais no mundo. Nesse sentido, o trabalho do Legislativo é fundamental e durante os primeiros 6 meses de nova gestão, esse tema ganhou espaço. Não só o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil é o país que mais mata a população trans e a população LGBTQIA+ do mundo. Os dados de feminicídio com recorte de lesbofobia são dramáticos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos responder institucionalmente a quem incita o ódio, quem fomenta o ódio e quem nos executa e nos assassina. Através da cultura, a gente vê essas pessoas com seus corpos, com suas histórias, com seus discursos, rompendo com toda uma lógica colonial que nos escraviza, que joga a população LGBTI+ negra para a morte e que confina as nossas existências em modelos de masculinidade e feminilidade que não nos dizem respeito e que não queremos impor sobre as nossas vidas. O respeito e apoio à comunidade foram estampados no prédio da Câmara no Dia de Orgulho LGBTQIA+. As cores do arco-íris foram projetadas na estrutura do palácio pela primeira vez na história. Tenho certeza que cada vez mais veremos a ocupação desses espaços por uma população independente, né, da sua raça, da cor da pele, da orientação sexual, da religião, e é essa sociedade, pelo menos, que eu quero viver. Nossa família tem o direito de existir nessa sociedade. E a gente vai fazer com que eles compreendam isso, quer gostem ou não. Outra conquista representativa obtida durante a nova gestão foi a aprovação da lei ordinária de autoria do vereador Jorge Felipe. O famoso Teatro Café Pequeno, localizado no bairro do Leblon, passou a se chamar Teatro Jane de Castro, em homenagem à atriz, cantora, ícone do movimento LGBTQIA+ do Rio de Janeiro. Uma lei que foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes é o Reviver Centro, projeto que pretende revitalizar a região. Entre os objetivos estão o fomento cultural, de acesso à moradia e também de ampliar a educação cidadã para uma maior compreensão dos direitos das minorias, entre elas a comunidade LGBTQIA+. É fundamental que sejamos cidadãos e entendamos qual o país que a gente quer entregar para as próximas gerações. Seguramente não é um país regado no ódio, na polarização, mas é um país melhor para todos nós, que juntos possamos construir uma nação melhor para todos e todas. Também vítimas constantes de violência, as mulheres foram tema de muita análise e questionamento na Câmara Municipal nesses 6 primeiros meses. Os números são impressionantes. 250 mulheres foram agredidas por dia no estado do Rio entre março e dezembro do ano passado. E os vereadores não perderam tempo. 7 leis foram aprovadas para proteger a população feminina. O relato emocionado é de uma vítima de violência doméstica. Eu fui agredida, espancada pelo pai do meu filho, que ele chegou perto de mim, me segurou, foi na beira da Dutra e ele falou, dessa vez eu te mato. Uma rotina assustadora, compartilhada por muitas outras mulheres. Fui vítima de violência por 8 anos, cárcere privado, violência doméstica, eu e meu filho. As pessoas até hoje me questionam, 8 anos? Nossa, vocês 3 pareciam um casal, família margarina. Mas ninguém sabe o que se passava em 4 paredes. A vereadora Verônica Costa, presidente da Comissão Permanente de Defesa da Mulher, destacou a importância de dar voz às mulheres que são vítimas de agressões. Eu estou na luta em defesa das mulheres, fazendo uma campanha de conscientização há 30 anos, mesmo antes de começar na política. Eu sou uma mulher favelada, conheço de perto a realidade que estamos tratando aqui nesta audiência e sempre senti no meu coração que eu deveria usar a minha voz para ajudar aquelas que muitas das vezes não são ouvidas e não têm espaço para falarem. Você tá nervoso? Calma. Não vai falar. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, 73 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no estado do Rio entre os meses de março e dezembro do ano passado. Isso representa uma média de 250 mulheres agredidas por dia.
Ao longo desse período, foram registrados 65 feminicídios. A maior parte desses casos de violência aconteceu dentro de casa. E mais de 80% dos agressores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Os números do Rio de Janeiro dão uma dimensão do quanto esse problema precisa ser combatido. Por isso, nos primeiros 6 meses de nova gestão, a Câmara de Vereadores do Rio debateu amplamente o tema. E 7 novas leis foram criadas com o objetivo de proteger as mulheres. A Lei 6.925 cria um programa para abrigar mulheres em situação de risco em decorrência da Covid-19. Já a Lei 6.918 estabelece o Programa Municipal de Assistência Psicológica às Vítimas de Violência Doméstica no município do Rio. A Lei 6.919 determina a disponibilização de um profissional capacitado para atender a essas vítimas nas redes de saúde do município. A Lei 6.957 cria o Selo de Responsabilidade Social Instituição Parceira da Mulher. A Lei 6.938 cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual e estupro no transporte público carioca. A Lei 6.932 estabelece medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, com o objetivo de proteger as mulheres nesses locais. A Lei 6.898 estabelece a obrigatoriedade de implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, com o objetivo de proteger as mulheres contra a violência obstétrica no município. É preciso pensarmos em políticas públicas que permitam que as mulheres tenham autonomia financeira e social para viverem livres de violência e que garanta a proteção das mulheres ao denunciar as suas situações de violência. O Estado deve ter responsabilidade com a vida das mulheres. No próximo bloco, você vai ver a ação dos vereadores para mudar o sistema de transporte na cidade e combater os efeitos devastadores da pandemia na economia carioca. Não saia daí. O Legislativo Carioca também se empenhou para dar o pontapé inicial a uma grande transformação no sistema de transporte da cidade. A Câmara aprovou um projeto que autoriza a Prefeitura a assumir o controle da bilhetagem digital e fechou uma parceria com a administração municipal para recuperar o BRT. Sufoco e muita aglomeração. Há tempos, a situação vinha se degradando com estações fechadas por causa do vandalismo, assaltos constantes e menos carros circulando. A Prefeitura informou que, quando assumiu o mandato, encontrou apenas 120 dos 413 ônibus que compõem a frota do sistema BRT em funcionamento pela cidade. A Prefeitura decretou uma intervenção no sistema BRT que começou a vigorar em março deste ano, com a previsão de duração até setembro, quando uma licitação vai escolher a nova empresa que vai administrar o sistema. Sensivelmente, esse transporte vai voltar a funcionar. Também na reforma das estações e o trabalho fundamental do BRT Seguro, né, com o investimento com os policiais, militares e também a Guarda Municipal nas seguranças das estações e também evitando depredação e evasão para aqueles que utilizam o BRT. Com o objetivo de melhorar essa situação, a Prefeitura pediu à Câmara autorização para poder investir do próprio caixa 133 milhões de reais para começar o processo de recuperação do sistema. Desde que a intervenção foi permitida, 60 ônibus já voltaram a circular e a expectativa é de que até setembro, 241 veículos estejam em operação. 46 estações estão sendo recuperadas. Uma delas já foi entregue, a de Olaria, em junho. A gente dividiu essas estações em bloco, né? Só aqui na Zona Norte, nessa parte aqui da Leopoldina, a gente vai reformar 5. Já estão a caminho, essa foi a primeira das 5. E a gente vai continuar isso até a Zona Oeste e conforme a Transcarioca também. Agora com o BRT Seguro funcionando e com essa nova modalidade de estação, se tornou um pouco mais difícil o vandalismo, né? Eu acho que as pessoas de má fé vão pensar 1000 vezes agora antes de fazer qualquer coisa para depredar, furtar
algo das estações. Essa parceria entre a Câmara e Prefeitura tem sido fundamental para agilizar a recuperação do sistema BRT. A parceria com a Câmara é essencial. No transporte, o vereador Esquerda é um grande parceiro, assim como também os outros vereadores. A gente está muito feliz. Só é possível com a parceria com a Câmara, desde nos ajudando na intervenção na parte legislativa e também na aprovação de outras leis que são muito importantes para a gente conseguir avançar. Para o porta-voz da Rio Ônibus, Paulo Valente, é preciso que haja também suporte para as linhas que estão fora do sistema BRT, responsáveis por transportar 90% dos passageiros que utilizam ônibus na cidade. Nós temos conversado bastante com os vereadores que compõem a Comissão de Transporte, o vereador Alexandre Esquerdo, Felipe Michel, o Luiz Carlos Filho também, levando a eles esses problemas e apresentando também propostas de soluções. Um outro ponto importante é a bilhetagem digital, atualmente controlada pelas empresas, mas o Executivo prepara um processo de licitação. O vencedor terá 10 anos para explorar o sistema de transporte público, que inclui ônibus, BRT, VLT e vans. Com a bilhetagem digital, a Prefeitura passa a administrar a arrecadação das tarifas em todos os modais de transportes. A ideia é que sejam utilizadas em táxis e até estações de bicicleta. Para isso, será estimulada a venda online e o pagamento através de cartão de banco, QR Code, celular e Pix. A expectativa é de que depois de um ano de implantação da bilhetagem digital, não seja mais necessária a utilização de dinheiro no transporte público. E nesse destaque, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que virou e em tempo recorde. Chegou na Câmara Municipal dia 2 de março, dia 4 de março nós publicamos, aprovamos em primeira e segunda discussão, dia 25 de março já estava sancionado. A Prefeitura podendo gerir um sistema assim, fundamental que traga controle, que pode trazer integração com os outros modais, até com a Bike Rio, né? Otimização do transporte público, você ter um monitoramento dos horários dos ônibus. Esse é um dos maiores avanços desse governo, é a dita caixa preta, que finalmente a Prefeitura agora vai deter todas as informações com a licitação que está para ser feita agora nesse mês de agosto. A gente, inclusive, tem discutido muito isso na Secretaria Municipal de Transporte. Então, para a gente chegar a um valor de uma passagem justa e entender melhor o sistema, a bilhetagem eletrônica agora licitada vai trazer mais lisura, os dados serão muito mais abertos, né, com transparência, e aí sim a gente vai entender o porquê desse transporte, que é fundamental para a cidade, chegar aonde chegou numa decadência terrível. O cenário da pandemia prejudicou duramente empresários e comerciantes da cidade. Os vereadores se uniram à Prefeitura para ajudar a população através de 2 programas, o Auxílio Carioca e o Auxílio Empresa Carioca. A Câmara Municipal doou 60 milhões de reais para esses 2 projetos, salvando empregos e combatendo a fome. Os 6 primeiros meses do ano foram difíceis para muita gente. Ficamos sem poder trabalhar. E nós só trabalhamos normalmente uma vez por semana. Em março, os vereadores aprovaram a doação de 30 milhões de reais para a Prefeitura do Rio. Dinheiro que foi utilizado como parte da verba de 100 milhões de reais do programa Auxílio Carioca, que tem como objetivo beneficiar 900 mil pessoas. A Câmara Municipal está unida. Combate à Covid, já demonstrou aqui, como eu falei, em várias ações das comissões permanentes, a comissão de representação. Todos se mobilizaram para ajudar a população mais pobre da cidade. Isso só aconteceu por iniciativa desses vereadores que aqui estão. O auxílio atua em 4 frentes, através do cartão Família Carioca, que paga R$ 244 por família, o cartão Alimentação, de R$ 108,50, que contempla 643 mil estudantes da rede pública municipal de ensino, apoio emergencial, com R$ 200 por família, e também uma verba destinada aos trabalhadores do comércio ambulante, de R$ 500 por pessoa.
Até o momento, a Prefeitura do Rio já pagou 93 milhões de reais dentro do programa. De acordo com o Clube de Diretores Lojistas, até março de 2021, 1.530 lojas fecharam na capital. No setor de bares e restaurantes, a situação foi ainda pior. Foram 2.750 estabelecimentos fechados. E a ajuda que muitos comerciantes tiveram através do Auxílio Empresa Carioca foi fundamental para a sobrevivência de muitos desses negócios. Dos 36 milhões de reais do orçamento para o Auxílio Empresa Carioca, 30 saíram dos cofres do Legislativo. Foi com a ajuda da Câmara dos Vereadores que foi possível implementar o Auxílio Empresa Carioca, um programa voltado para que a gente pudesse preservar empregos, ao mesmo tempo em que a gente tem uma necessidade de preservar vidas e evitar um caos no nosso sistema de saúde. O dinheiro doado pelos vereadores é fruto de um fundo especial. Todos os meses, a Câmara recebe o valor repassado pela Prefeitura para despesas de custeio. A verba, que sobra depois de realizar todos os pagamentos, é colocada nesse fundo, como uma espécie de poupança para ser utilizada em casos de emergência. Com empregos e vidas em jogo, os vereadores então utilizaram essa reserva para garantir o Auxílio Empresa Carioca. A gente tem uma faixa de 50 milhões de reais por mês e o dinheiro é usado para a gestão da Câmara. A gente sempre consegue, com aperfeiçoamento, modernização da gestão, ter uma parte desse dinheiro que não é utilizada. A população com mais dinheiro, consequentemente, aumenta o seu consumo, favorecendo assim também o fomento aos bares e restaurantes. E o Auxílio Empresa Carioca é fundamental aos empresários. Em um momento tão difícil em que vivemos, na época da pandemia do Covid-19, esse auxílio vai impedir que muitos bares e restaurantes quebrem. A gente encerra por aqui o Câmara Rio Reportagem Especial. Acompanhe a nossa programação também através das redes sociais. O endereço é @Câmara Rio e até a próxima.